O Estado de Defesa, previsto no artigo 136 da Constituição Federal de 1988, é um mecanismo constitucional excepcional destinado a preservar ou reestabelecer a ordem pública e a paz social em locais determinados. Flávio Martins, em sua obra Curso de Direito Constitucional, destaca que essa medida pode ser adotada diante de grave e iminente instabilidade institucional, ou em regiões atingidas por calamidades de grandes proporções. O estado de defesa pode ter caráter preventivo, visando evitar a ruptura da ordem, ou repressivo, quando a desordem ou a violação da paz social já estiverem em curso. Ressalta-se que o decreto deve especificar as áreas em que as medidas serão aplicadas e não sendo possível a sua decretação em todo o território nacional. Como já foi mencionado anteriormente, o estado de defesa é um instrumento utilizado pelo presidente da República para restaurar a ordem e a estabilidade nos casos em que ela já tenha sido quebrada, ou então para preservar a ordem e a estabilidade nos casos em que ela esteja prestes a ser rompida. O estado de defesa, como foi dito, é esse instrumento que é utilizado pelo presidente da República e, de acordo com o artigo 84, inciso 9 da Constituição Federal, compete privativamente a ele, ao presidente da República, decretar o estado de defesa e também o estado de sítio. Nesse caso, eu vou focar aqui apenas no estado de defesa, que é o objeto de estudo do meu grupo e do nosso trabalho. O presidente da República, antes de decretar o estado de defesa, por um protocolo constitucional, ele precisa ouvir dois conselhos, que é o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho da República é composto pelo presidente da República, que é quem preside esse conselho, pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara e do Senado Federal, pelos líderes da maioria e minoria, tanto da Câmara quanto do Senado, pelo ministro da Justiça e também por 6 brasileiros natos maiores de 35 anos de idade. 2 deles nomeados pelo presidente da República, 2 nomeados pela Câmara Federal e 2 nomeados pelo Senado Federal. Quanto ao Conselho de Defesa Nacional, que também precisa ser consultado pelo presidente da República antes de se decretar o estado de defesa, ele é composto, presidido pelo presidente da República, vice-presidente da República, ministro da Justiça, ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores, o presidente da Câmara e do Senado Federal e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Vale destacar que o fato do presidente da República consultar esses conselhos antes de decretar o estado de defesa não significa dizer que o presidente da República ele é subordinado a esses dois conselhos. Ele ouve esses conselhos apenas por uma questão de protocolo constitucional, porque determina a Constituição que esses conselhos sejam ouvidos antes de se decretar o estado de defesa. Porém, mesmo que os dois conselhos não concordem com a opinião do presidente da República de decretar esse estado de defesa, o presidente ainda pode sim continuar com seu posicionamento e pode fazer sim esse decreto do estado de defesa. Essa consulta que é feita a esses dois conselhos é apenas um protocolo constitucional, porque a Constituição determina que esses dois conselhos sejam ouvidos e, portanto, é tarefa do presidente da República consultar esses conselhos. Mas vale destacar que a tarefa de decretar o estado de defesa compete único e exclusivamente ao presidente da República, como determina o artigo 84, inciso 9 da Constituição Federal. Após serem ouvidos o Conselho da República e a Defesa Nacional, o presidente decretará o estado de defesa. O decreto deve estabelecer o período de duração do estado de defesa, que pode ser por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Além de estabelecer o período, é necessário também que o presidente estabeleça as áreas que serão abrangidas e as medidas coercitivas, ou seja, os direitos que vão ficar temporariamente interditados durante esse período, o decreto de estado de defesa. A Constituição Federal, no artigo 136, parágrafo do 1º ao 3º, estabelece as possíveis restrições, que incluem o direito de reunião, ainda que no seio das associações, o sigilo da correspondência, o sigilo da comunicação telegráfica e telefônica, a ocupação e o uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, e a prisão por crime contra o Estado sem os requisitos constitucionais tradicionais. É importante ressaltar também que essa prisão ela tem um tempo de 10 dias, no máximo,
e que é vedado a incomunicabilidade do preso. Ou seja, o preso não vai poder ficar sem estabelecer comunicação com seus familiares, com seu procurador, durante esse período que foi instituído, que foi decretado o estado de defesa. Com a decretação ou prorrogação do estado de defesa, o presidente da República deve, em até 24 horas, submetê-lo com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Caso o Congresso o rejeite, o estado de defesa cessará imediatamente. O Congresso Nacional apreciará o decreto em um prazo de 10 dias, contados a partir do seu recebimento, e deverá permanecer em funcionamento enquanto o estado de defesa estiver em vigor. O estado de defesa é submetido a diversos controles e fiscalizações para garantir que seja utilizado de forma legal e proporcional. Segundo o controle político imediato, após decretado o estado de defesa, o presidente da República deve submeter o ato para deliberação do Congresso Nacional. No controle político concomitante, é designada uma comissão do Congresso, composta por 5 membros, que acompanham e fiscalizam a execução das medidas coercitivas. Já em relação ao controle político posterior, esse acontece após o término do período, quando o presidente da República relata ao Congresso Nacional as medidas aplicadas, o que é crucial para verificar se houve extrapolação dos limites do decreto. O controle jurisdicional imediato refere-se à fiscalização imediata e contínua do Poder Judiciário sobre as medidas adotadas pelo governo durante o estado de defesa. Em relação ao controle jurisdicional concomitante, sua finalidade é fiscalizar a legalidade das medidas empregadas durante o estado de defesa. Por fim, nós temos o controle jurisdicional posterior. Este consiste na análise pelo Poder Judiciário das medidas adotadas durante o estado de defesa, após seu término, visando verificar a legalidade e a adequação das ações executadas.